Novas diretrizes em reanimação neonatal e transporte de recém-nascido. Esse é o Santa Talks, o podcast da Santa Casa de Juiz de Fora. Eu sou a Michele Cafieiro, fica com a gente. E hoje a gente está aqui com duas profissionais especialistas nesse assunto, a doutora Mariângela Ribeiro Silva Duarte e a doutora Mariana Barbosa. Doutora Mariângela, por favor, se apresente para nós. Bom, primeiro agradeço, a oportunidade de estar aqui, para a gente poder falar de um assunto que a gente gosta muito e parabenizar a Santa Casa também por essa oportunidade, de poder difundir conhecimento. E eu sou pediatra, neonatologista, trabalho na Santa Casa há vários anos, sou responsável também pela coordenação da residência de neonatologia da instituição e também sou instrutora do curso de reanimação neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria. E a gente achou bem interessante, Mariana, trazer essas novas diretrizes, são alguns detalhes que modernizaram no atendimento ao recém-nascido em sala de parto, justamente para impactar na queda da mortalidade neonatal, que ainda se encontra alto no Brasil, Exatamente. E aí, a gente está aqui pronta para poder falar tudo. Obrigada, seja bem-vinda. Doutora Mariana, fala um pouco também da sua experiência para a gente, por favor. Meu nome é Mariana Barbosa, eu sou formada pela UFSJ, Universidade Federal de São João del Rei, e eu também já fiz o curso de reanimação neonatal, então eu também tenho esse certificado. Obrigada, doutora Mariana, por ter também aceitado o nosso convite. Doutora Mariângela, para a gente já começar a entrar direto no assunto, quais são as principais mudanças, doutora, nas diretrizes de reanimação neonatal e como elas podem melhorar os resultados para o recém-nascido? As diretrizes da reanimação neonatal são realizadas por um grupo, um comitê internacional chamado WILCOR, e ele compreende vários países, tanto os países da Europa, América do Sul e América do Norte, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Ásia, e eles se reúnem a cada 5 anos para formatar esses guidelines. Então, nessa última reunião, que foi feita em 2021, foram traçadas novas diretrizes e a gente está adaptando aqui no Brasil desde o ano passado e reformulados os novos cursos. Os novos cursos são realizados aqui no Brasil pela Sociedade Brasileira de Pediatria e vou falar um pouquinho sobre o que teve de mudança. Então, na reanimação do prematuro, a Sociedade Brasileira de Pediatria, seguindo o guideline do WILCOR, preconiza 2 a 3 profissionais responsáveis para estarem naquela sala de parto quando o bebê for nascer, porque se esse bebê precisa de algum suporte respiratório ou medicamentoso, tem uma pessoa definida para assisti-lo na ventilação, assisti-lo na medicação, para que ele possa ter um desfecho adequado. Além da equipe preparada, essa equipe tem que se reunir anteriormente, o que a gente chama de briefing, fazer uma reunião em que cada profissional vai saber o que ele vai fazer, um vai ventilar, o outro vai fazer massagem cardíaca, o outro vai preparar a medicação, Então, a gente tem que ter essa reunião breve anteriormente e que o profissional que vai organizar essa equipe seja um pediatra, de preferência neonatologista. Então, essa é uma das diretrizes. A outra mudança é em relação também ao bebê sem vitalidade, em relação ao clampeamento do cordão. Então, o cordão umbilical ele era clampeado automaticamente, imediatamente ao nascimento. Hoje, não. Se a criança não nasceu vigorosa, a gente já tem instituído fazer 2 estímulos táteis no dorso do bebê, para que ver se assim ele ativa o centro respiratório, se ele consegue fazer os primeiros movimentos respiratórios e postergar, se possível, acima de 30 segundos esse clampeamento. Então, a gente chama de clampeamento oportuno do cordão umbilical. Isso vai ter um desfecho ótimo para o bebê mais à frente, porque ele vai ter uma quantidade maior de sangue circulando no corpo, que ele precisa para poder não só respirar, mas como para as outras funções vitais depois que ele vai precisar. Além disso, foi acrescentado também a manutenção do monitor cardíaco e oxímetro de pulso em todos os bebês que forem nascidos prematuros. Então, a gente tem que ter na sala esses 2 equipamentos prontos e preparados para o bebê ser monitorizado logo ao nascimento. O monitor cardíaco, a função dele é manter a frequência cardíaca visível para quem está reanimando, e o oxímetro de pulso também, para a gente saber a saturação ao longo dos primeiros minutos de vida. Isso vai direcionar o profissional, se ele vai precisar ventilar, se ele vai precisar fazer massagem cardíaca, E a aspiração das vias aéreas, que anteriormente era uma rotina, ela se torna agora somente se necessário. Então, se o bebê tem
uma obstrução de vias aéreas, ele precisa ser aspirado. Agora, se ele está com bastante secreção, mas você está vendo que ele está respirando, não está atrapalhando a sua ventilação, se for necessário, ele não precisa ser aspirado, porque a aspiração ela pode gerar hipoxemia, ela pode demorar a sua ventilação com pressão positiva, ela pode causar bradicardia no bebê, ele pode parar de respirar só porque você aspirou. Pode variar muito o fluxo sanguíneo cerebral, porque toda vez que você aspira, você pode gerar uma pressão ali e a criança ter uma piora do quadro clínico, né? Outro equipamento obrigatório para o bebê prematuro na sala de parto é o blender, que ele vai mostrar para a gente a concentração de oxigênio que você pode dar para esse paciente, porque o oxigênio hoje, no tratamento, ele pode ser tanto benéfico quanto maléfico. Então, a gente tem que saber dosar o que realmente o bebê precisa, para a gente não provocar nenhuma iatrogenia. Ainda dentro do bebê prematuro, menor de 34 semanas, o modo ventilatório na sala de parto preconizado é o ventilador manual em T. Esse ventilador mecânico manual em T é a nossa primeira escolha na hora de ventilar os prematuros, porque com ele você consegue, né, mensurar as pressões da hora que o bebê inspira e na hora que ele expira. Então, o que a gente chama de PIP e PEP. Você regula ali a PEP em 5, a PIP em 20, 25, e aí você promove o quê? Uma ventilação em que você controla essas pressões, né, Mariana? Porque se você exerce uma pressão acima do adequado, o pulmão pode lesionar o pulmão. E gerar o quê? Que você não quer? Barotrauma que vai gerar displasia. Né? Então, você pode ser ali, no momento que você gera uma pressão maior, você pode gerar um barotrauma, fazer um pneumotórax, a criança pode desenvolver uma displasia broncopulmonar. Então, hoje, você, seguindo o guideline, as novas diretrizes, você tem como evitar também esse processo de piora do bebê com essas patologias. Lembrando que ainda na sala de parto a gente preconiza o minuto ouro, ou seja, todo bebê a gente tem que promover a respiração dele nos primeiros 60 segundos, nas primeiras, né, o primeiro minuto, que é os primeiros 60 segundos, então chama minuto ouro, que é da ventilação pulmonar do bebê. E a gente não usa mais o surfactante profilático na sala de parto. Anteriormente, os bebês prematuros, a gente já vislumbrava a necessidade de usar esse medicamento para que o pulmão pudesse aerar melhor, né, receber o oxigênio e fazer a troca gasosa. Então, hoje, ele só é feito um segundo momento, não mais ali na sala de parto. Então, essa também é a nova diretriz. Tá? E, no atermo, o que mudou foi a máscara laríngea, que a gente agora pode usar, né? E aí, isso ajuda quando, por exemplo, você está numa situação que você, às vezes, tentou entubar, não conseguiu, ou, às vezes, você não tem o tubo ali por algum motivo. A máscara laríngea, ela permite que você passe ela e a gente consiga mais rapidamente essa via aérea para o bebê respirar, né? Não ficar nesse tempo de hipoxemia. Para quem nos ouve e nos assiste compreender, esse novo guideline que vocês estão detalhando para a gente as mudanças que ocorreram nele agora, a Santa Casa já está trabalhando dessa forma? Sim. A gente fez o curso, né, para os residentes no início do ano, né? A Mariana participou, né? E a gente já está implementando todas essas novas diretrizes agora na Santa Casa. Inclusive, a gente está num momento que a gente está treinando os não médicos, né? Então, a gente fez o treinamento dos residentes, a gente já repassou também para os médicos da sala de parto, e eles estão atualizando com a certificação desse novo curso. E a gente tem agora uma plataforma na Santa Casa de treinamento dos não médicos através do núcleo de ensino, né? Da direção de ensino, inclusive. Doutora Mariana, essa modificação do guideline, com todas essas novas diretrizes que a doutora Mariângela acabou de passar para nós agora, o que isso impacta no recém-nascido? Então, o que acontece? O que a gente mais quer evitar nesses recém-nascidos é justamente a hipóxia, que é quando o recém-nascido não consegue manter aquela respiração sozinho, né, para manter as funções dele vitais funcionando direitinho. E aí, o que a gente faz? Com essas novas diretrizes, a gente consegue manter isso para que a gente consiga reduzir a morbimortalidade nesses recém-nascidos e melhorar o desfecho na infância. Ou seja, reduzir as sequelas que eles venham a ter ou até, às vezes, não ter sequelas. Entendeu?
Então, a eficácia aumenta com esse novo guideline de, digamos, intercorrências ou sequelas. Isso. Posso só acrescentar? Então, assim, as diretrizes são guiadas por estudos, né? Porque são sociedades que estão sempre estudando para diminuir o impacto da prematuridade, da necessidade dessas crianças, muitas vezes, precisarem de suporte por mais tempo. Então, diminuiu o impacto nos estudos de broncodisplasia pulmonar, de neuropatia, de crises convulsivas. Então, tudo isso é o que a gente quer. Além de diminuir a mortalidade, diminuir as doenças do prematuro. Isso. Doutora Maria Ângela, compreendendo que o transporte do recém-nascido requer esses cuidados especiais, quais são os principais desafios enfrentados por vocês no transporte do recém-nascido e como é que essas novas diretrizes vêm para auxiliar nesse processo? Bem, para a gente poder, né, ter o ideal, a gente sempre procura o ideal, né? Então, hoje, qual que é o ideal do transporte? É que o transporte ele seja primeiro organizado antes até da criança nascer. Então, para isso existe, né, através da Sociedade Brasileira de Pediatria, os cursos. Esses cursos de reanimação neonatal para bebês a termo, reanimação neonatal para o bebê prematuro e transporte neonatal de alto risco, eles existem justamente para a gente ter melhor qualidade de vida desses bebês. Então, o ideal é que, pelo impacto na sobrevida dessas crianças, que a gente tenha as equipes que trabalham nesse setor, que elas estejam sempre treinadas continuamente. Então, tem que ter também, além disso, um lugar onde essa criança sabidamente que vai precisar desse suporte, dessa assistência de UTI, que tem uma UTI para onde ela vá logo que nasça. Então, antes disso, o que é o ideal? Que os gestores em saúde promovam a busca ativa dessa gestante de alto risco e que ela seja o primeiro transporte do seu bebê. Ou seja, transportar a criança no útero é o transporte ótimo. É o melhor transporte. Se, porventura, nasceu a criança numa cidade que não tem recurso terciário, a gente precisa transportá-la para a unidade de terapia intensiva, a gente tem que fazer de uma forma com que as equipes que vão receber esse bebê para esse transporte, ela tenha o quê? Um transporte já programado. Vai ser terrestre, vai ser aéreo, vai ser um transporte aquático. Então, primeiro tem que saber como é que vai ser feito, a equipe tem que ter o equipamento todo preparado previamente, incubadoras de transporte, porque o bebê tem que ser aquecido em normotermia, né, manter a temperatura dele, porque a temperatura baixa e a temperatura excessiva também lesionam o cérebro do bebê, né? A equipe tem que ter sempre um médico, não pode ser uma equipe que não tenha médico, porque se o bebê fizer alguma intercorrência e tiver uma parada cardiorrespiratória e precisar ser entubado, quem vai entubar durante o transporte é o médico. Então, para todo o transporte para fazer essa intubação e aí continuar. Medicamento, a mesma forma. Tem que ter uma maleta com medicamento separado já para aquele bebê, com as doses já preconizadas, porque se precisar tem que fazer o quê? O cateterismo umbilical, pegar a veia do umbigo, já fazer o soro, adrenalina, se for o caso. Então, a gente tem que ter tudo muito organizado e essa equipe com educação médica e de enfermagem continuada para saber fazer essa assistência em segundos, né? Porque a gente trabalha de 30 em 30 segundos. Quem faz o curso sabe que o nosso fluxo de ação é a cada 30 segundos. Deve ser bem desafiador. Tem bastante adrenalina no processo desse, né? Porque é um minuto de ouro. Então, se perder 10 segundos, é muita coisa, né? É muita coisa dentro de um minuto. Então, um corpinho tão pequenininho, né? Tão sensível, isso, assim, que talvez fazer esse processo num adulto, né? Não requer tantos detalhes igual no recém-nascido, né? Verdade. Ainda mais se for prematuro, né? E esse modelo aí, então, se a gente trabalhar com a hipótese de que o bebê já nasceu dentro do hospital com todo esse aparato aí, na Santa Casa de Juiz de Fora tem recurso para esse bebê? Com certeza, com certeza. Tudo lá já é preparado para a gente organizar tudo. A gente já começa, igual a Maria Ângela falou, né? A gente já prepara tudo antes daquela criança chegar, né? Para que quando ela chegue, se for necessário fazer a utilização de qualquer material, de qualquer medicamento, tudo esteja já preparado para a gente não perder tempo nesse
E ainda tem a estrutura, né, da instituição, que a gente conta com a UTI, né, uma UTI de 10 leitos, que funciona no 12º andar, a UTI pediátrica e neonatal, e a unidade de internação neonatal também, que funciona no 10º andar, que é o mesmo andar da maternidade. Né? Então, se o parto estava indo tudo muito bem, em algum momento houve alguma intercorrência e esse bebê, ao invés de ir para o alojamento conjunto com a mãe, vai precisar ser internado, então a gente tem um lugar já, graças a Deus, com as vagas, né, disponíveis, mas isso é em caso de eventualidade. Então, a gente tem que estar preparado, mesmo num parto de risco habitual, que a gente chama, que são os partos que a gente já vislumbra que vai dar tudo certo, mesmo para esses partos a gente tem que ter a retaguarda da assistência intensiva. E vale lembrar também que a gente tem a incubadora própria para o transporte do recém-nascido, que é uma coisa que não é todo lugar que tem e que é muito importante, porque ela é toda equipada para justamente a gente conseguir, porque não é... Quando a gente fala de transporte, não é um transporte que eu vou tirar o bebê daqui e vou levar para outro lugar, não é isso. É dentro do próprio hospital, a gente vai fazer esse transporte do recém-nascido e ele precisa ter todo esse suporte dentro dessa incubadora. Isso tranquiliza vocês enquanto profissionais, porque sabem que vão poder dar uma assistência adequada, né, para o paciente. E para nós que somos pacientes, também ficamos bem tranquilos se a gente, né, sabendo que pode contar com esse tipo de recurso. Excelente. Doutora Mariana, e como é que os profissionais de saúde podem se atualizar nessas novas diretrizes aí? Existem treinamentos, recursos disponíveis que auxiliam nesse processo? Com certeza. Igual a doutora Mariângela já comentou, né, a gente tem esses cursos de reanimação neonatal e de transporte neonatal, que são realizados pela Sociedade Brasileira de Pediatria, tem certificado também, e é importante frisar que ele não é só para o médico. Então, igual ela falou, a gente já começou agora na Santa Casa treinar a equipe não médica, porque é necessário que todos entendam e todos saibam a sua função naquela equipe, né? Então, essas pessoas só vão saber disso fazendo o curso e sendo treinados para isso. E é interessante que quando a gente promove, né, realiza o curso para os não médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, aqueles profissionais de saúde também que vão atender o SAMU, trabalham no SAMU, eles ficam muito, muito assim, mais seguros e gratos por ter essa ferramenta, né, de atualização e de aprendizado. E todos os cursos da Sociedade Brasileira de Pediatria são certificados pela Sociedade Brasileira de Pediatria e duram por um período esse certificado, né? Dependendo do período que a pessoa realizar o curso, 3 anos de certificado, 5 anos, porque é o período que esse curso vai demandar ser atualizado. Porque aí, se houver qualquer mudança, o profissional tem que se atualizar e renovar a certificação. Novamente. Isso mesmo. Isso. Vou continuar aqui com a doutora Mariana. Doutora, quais são as recomendações para a implementação efetiva dessas novas diretrizes de reanimação neonatal e transporte dos recém-nascidos? Tem algum desafio em relação à sua aplicação na prática clínica? Então, né, o IUCOR e a Sociedade Brasileira de Pediatria, eles recomendam que essas novas diretrizes sejam implementadas o mais rápido possível, justamente porque eles melhoram muito a assistência prestada ao recém-nascido. Então, e principalmente ao prematuro, né, que é o que a gente tem que tomar mais cuidado, né, em relação a essas questões que a gente já comentou, né, de hipóxia e tudo mais. É isso. E, complementando, Mariana, os desafios que a gente vê, né, é mais a parte de gestão mesmo, de conseguir levar para o profissional que está atuando ali na sala de parto a ideia é que ele precisa estar sempre atualizando. Então, com isso, a gente conta com a própria instituição, né? A Santa Casa nos dá esse suporte, a gente está levando para o profissional essa ferramenta de atualização de ensino, e também nos locais que ainda não possuem essa conscientização, nós, pediatras, instrutores do curso de reanimação de transporte, a gente tenta mobilizar ao máximo os gestores para que também os outros serviços, né, que atendem recém-nascidos possam também estar se atualizando o mais rápido possível, né? São novas diretrizes, então a implementação de preferência imediata. Doutora Mariana, além das diretrizes, quais são os outros aspectos importantes que vocês consideram
para garantir um transporte seguro e eficaz para os recém-nascidos. Vocês já falaram bastante disso, né? Mas tem algo que você queira acrescentar nessa questão do transporte seguro? Como a doutora Mariângela falou agora há pouco, né, é importante para a gente que, além do transporte, né, do treinamento seja feito nesse transporte, a gente também precisa que os gestores queiram melhorar os serviços, que haja políticas públicas para melhorar os serviços, porque essa criança precisa ter para onde ir, né? Então, a gente precisa ter... Por exemplo, aqui na Santa Casa, a gente pode dizer que a gente tem para onde essa criança ir. A gente tem um CTI, a gente tem uma unidade neonatal, mas não é todo lugar que é assim. Então, não vale só ter o treinamento. Então, não adianta a gente ter uma equipe treinada que sabe fazer tudo, mas a gente não consegue ter um lugar para levar aquela criança para dar o suporte que ela vai precisar. Porque depois ela vai precisar de muito suporte para que tenha um prognóstico melhor, né? Tenha uma vida melhor. E é basicamente isso, né? Doutora Mariângela, como é que você enxerga essa colaboração entre as equipes de reanimação, neonatal e transporte? Como é que pode otimizar os cuidados prestados ao recém-nascido? Você já falou da importância de toda a equipe médica e não médica estar treinada dentro do guideline pela Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Isso mesmo. Mas existe uma abordagem integrada que possa ser seguida? Quando a gente fala em reanimação e transporte neonatal, as duas coisas elas têm que ficar o tempo todo em comunicação ativa. Então, o primeiro passo é comunicação efetiva da equipe que está dando assistência ao recém-nascido e aquela equipe que vai fazer o transporte, porque geralmente são equipes diferentes, né? Então, se eu estou no local onde nasceu um bebê que precisa de uma terapia intensiva, esse local não dispõe ou dispõe, só que em outro setor do hospital, eu tenho que ter toda essa comunicação para o local onde eu vou levar essa criança, né? Então, a gente primeiro estabiliza a criança não pode ser transportada instável, então, enquanto ela estiver instável, ela tem que ficar no ambiente onde ela nasceu e ser estabilizada ali. E, a partir daquele momento que você está estabilizando a criança, um membro da equipe fica responsável por comunicar ao setor onde vai receber essa criança e aquela equipe que vai transportar. O transporte ele tem que ser o que a gente chama de transporte ótimo. Se a criança corre o risco de fazer uma pausa respiratória, uma apneia, ela já tem que sair dali entubada. Porque transporte ótimo na criança de alto risco, a criança tem que estar entubada. Então, tem que estar sendo feito pelo médico e a equipe de enfermeiro, fisioterapeuta. Então, a primeira coisa é a comunicação efetiva de como a criança está e o que ela vai precisar quando ela chegar lá no setor de assistência. Segunda coisa, o equipamento totalmente funcionante e revisado, porque às vezes você conta que cheguei no plantão, o equipamento estava ótimo, na hora que o neném nasceu alguma coisa falhou. Então você tem que estar testando antes de cada nascimento. E terceira coisa, uma maleta em que você coloque ali todos os medicamentos que sejam necessários, possivelmente, em alguma eventualidade. Então, adrenalina, soro fisiológico, né, tudo que o bebê, um material de cateterismo umbilical, tudo que o bebê possa precisar. Se o bebê não está bem, ele já tem que ir com a veia já prontinha, um cateterismo umbilical perfeito para poder seguir esse transporte. E aí que as equipes estejam em total sincronia, porque senão a gente pode ter perda, e perda para o bebê é perda muitas vezes de vida, né? Então, a gente não pode estar falhando nesse momento. Foi um grande aprendizado e é muito bom que outros profissionais de saúde e outros médicos, enfim, possam saber de toda essa atualização aí do guideline. Vocês querem acrescentar alguma coisa que eu não tenha perguntado? Só queria fazer uma pontuação. Lembrando que no transporte de qualquer criança, qualquer recém-nascido, a gente tem que ter a família também junto, sabendo de todo o processo que está acontecendo. Então, se essa mãe ainda está num pós-operatório, ainda está no centro cirúrgico, tem que chamar o pai ou outro responsável para ele estar ciente do que está acontecendo, porque muitas vezes ele vai precisar assinar alguns documentos, porque onde a criança nasceu é um local e onde ela vai chegar é outro, né? Então, a família tem que estar junto com a equipe também. Muito bom. Doutora Mariângela, muito obrigada por ter aceitado esse convite, por ter esclarecido sobre esse novo guideline para toda a comunidade aí da saúde. Obrigada também, doutora Mariana, por ter ficado aqui conosco.
Muito obrigada a você que também está com a gente aqui. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve no nosso canal para você não perder os próximos episódios. Se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, não perde tempo, vai lá e compartilha e ativa o sininho para que você fique sabendo de toda a novidade do Santa Talks, o podcast da Santa Casa de Juiz de Fora.